Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Fala aí, Pires, fala Piras, tudo bem? Aqui quem fala é o Basílio e você está no canal do Pires e do Piras, o canal dos piratas. Fala Basílio, fala piratinhos. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? E no capítulo de hoje a gente vai ver como é que foi a fundação da primeira cidade do Brasil. Sim, a primeira cidade do Brasil, que naquela época era chamada ainda de vila. E vamos falar da cidade ou vila de São Vicente. Sim, São Vicente, que fica na Baixada Santista. E tudo começou com o navegador Martim Afonso de Souza, em dezembro de 1530. Ele era donatário de uma capitania hereditária e saiu de Portugal neste ano de 1530 com 4 navios. A ideia dele era iniciar um engenho de açúcar no Brasil. Mas, ô Basílio, o que era esse negócio de capitanias hereditárias, hein? Ô Piras, as capitanias hereditárias foram uma maneira de Portugal povoar o Brasil. Em 1535, o Reino de Portugal dividiu o Brasil em 15 grandes faixas de terra e as entregou para alguns portugueses povoarem e darem um jeito de incentivar a economia daquelas regiões. E o Martim Afonso criou em São Vicente o Engenho dos Erasmos, um dos mais antigos do Brasil. Os engenhos produziam açúcar que depois era levado para Portugal. E o Martim Afonso também tinha a função de tomar conta da costa brasileira e expulsar os franceses que navegavam pelo litoral do Brasil para contrabandear o pau-brasil. Os franceses não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e por isso muitos marinheiros franceses, também chamados de bucaneiros, navegavam pelas praias do Brasil, principalmente, como eu disse, para roubar aqui o pau-brasil. Basílio, o que era este negócio de Tratado de Tordesilhas? E, de certa forma, os portugueses também roubavam as coisas aqui do Brasil, não é? De certa forma, sim. Os portugueses levaram muitas riquezas do Brasil para Portugal na época da colonização. Mas o Brasil, ele era uma colônia de Portugal. Então a coisa era assim mesmo que funcionava. Portugal tinha bastante colônias por aí, na Ásia e principalmente na África. Assim como a Espanha também tinha. E isso aí foi acertado pelo Tratado de Tordesilhas, viu, Pires? Que foi um acordo entre Portugal e Espanha, que era chamado de Reino de Castela, em 7 de junho de 1494. Pelo Tratado de Tordesilhas, espanhóis ou castelhanos, tanto faz, e os portugueses dividiram o mundo por meio de uma linha que separava o lado oriental para Portugal e o lado ocidental para a Espanha. Mas por que eles fizeram isso, hein, Basílio? Porque Portugal e Espanha eram as principais potências marítimas daqueles tempos. Eles dominavam os mares e conquistavam vários territórios ao redor do mundo. E para deixar bem claro o que pertencia a quem, fizeram o Tratado de Tordesilhas. Tá certo, mas e os outros países, hein? Nem todo mundo aceitou isso assim não, viu? Franceses, ingleses e holandeses, que também navegavam por aí conquistando territórios pelo mundo, não aceitaram muito bem esse tratado e atacavam muitas regiões e navios que eram dos portugueses e dos espanhóis. Não era um mundo muito pacífico, não? De jeito nenhum. Era guerra em cima de guerra. Briga em cima de briga. Mas voltando aqui a São Vicente, que é o nosso assunto de hoje. Na viagem que fez pela costa do Brasil, o Martim Afonso se encontrou com o Diogo Álvares, conhecido como Caramuru, que era um português que vivia entre os índios tupinambás na Baía de Todos os Santos, a Bahia de hoje. Num outro programa a gente vai contar a história do Caramuru, que também é muito interessante. E o Martim Afonso percorreu o litoral do Brasil e foi até o Rio da Prata, onde hoje fica a Argentina. Quando ele voltava da região do Rio da Prata foi quando ele fundou oficialmente São Vicente. Na região de São Vicente, ele teve a ajuda de João Ramalho,
que era outro português que vivia no Brasil entre os tupiniquins desde 1510. Depois, também num outro episódio, a gente vai também contar a história direitinho do João Ramalho. E a região de São Vicente era conhecido como Goiarró. Isso mesmo, Goiarró. Basílio, o que significa Goiarró, hein? Ah, sabe que eu também não sei, o Piras? Ah, mas eu sei, Basílio Piras. Apesar de parecer, não era um nome indígena. O nome é baseado no hebraico e foi dado pelos exploradores portugueses. E significa mais ou menos algo como Isla dos Fornecimentos. Ah, Ilha dos Fornecimentos, é? E então, a fundação oficial de São Vicente foi em 22 de janeiro de 1532. 32 anos depois do descobrimento ou achamento ou conquista do Brasil. Achamento, Basílio. Achamento ou conquista, né? Que nem quando a gente viu lá no episódio do descobrimento do Brasil. Pois é, como eu disse. Ou conquista, ou achamento, como você prefere. O nome de São Vicente, na verdade, já tinha até sido dado muito antes pelo navegante Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio foi um navegador italiano que explorava o Novo Mundo a serviço dos reis da Espanha e Portugal. Mas a história do Américo Vespúcio vai ser contada em outro episódio daqui do canal também. Novo Mundo? Qual é esta história de Novo Mundo, hein, Basílio? Então, Pires, Novo Mundo era como chamavam o continente americano, aqui onde hoje ficam a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde a gente está. Para eles, tudo isso era Novo Mundo. E desde o início da chegada dos portugueses por aqui, o lugar já era chamado de São Vicente. Foi com o Martim Afonso que virou oficialmente uma vila, ou uma cidade, como a gente conhece hoje. Mas o Martim Afonso ele ficou pouco tempo em São Vicente. Em 1533, ele já tinha voltado para Lisboa, em Portugal, onde o rei o nomeou capitão-mor do Mar das Índias. E ele seguiu para lá com seus navios. E quem governou São Vicente no começo foi a esposa dele, chamada Ana Pimentel. Foi ela que trouxe para São Vicente algumas cabeças de gado e introduziu lá os cultivos de trigo, arroz e laranja. Muito interessante a história de Ana Pimentel. Uma hora a gente vai contar ela aqui também para vocês. E olha, piratinhas, São Vicente nunca foi lá um lugar muito tranquilo não, viu? A vila de São Vicente sofreu muitos ataques dos índios, e principalmente por piratas e corsários, que cobiçavam as terras e riquezas de lá. E se quiserem saber mais desses ataques de piratas, aguardem o episódio do corsário Thomas Cavendish, aqui no canal. O Cavendish foi um dos que atacaram São Vicente naqueles tempos, causando muito estrago por lá. Ah, pelo jeito o canal ainda vai trazer muitas histórias, né, ô Basílio? Sim, Piras, vai ter sim. E agora, piratinhas, vamos ver algumas curiosidades curiosas sobre São Vicente, com os nossos repórteres piratas, o Pires e o Piras. Para mostrar isso pra gente, eles foram até lá para ver tudo de perto, bem direitinho. É isso aí, ô Basílio. Vamos ver as curiosidades curiosas lá de São Vicente. Eu e o Piras, a gente foi até lá para conferir tudo de pertinho. A primeira delas, como a gente viu, é que São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil, como a gente já viu aqui, né? Dá uma olhada nesse quadro aí pintado pelo Benedito Calixto, em 1900, que retrata a fundação de São Vicente. Mas como que ele sabe que foi desse jeito aí, hein? Como que ele sabe que foi desse jeito? Ele não estava lá? Ora, Pires, é uma reprodução do que teria sido feito a partir dos relatos históricos, né? E o artista, ele faz uma representação. É assim que funcionam essas coisas. E a segunda, a gente já falou, a segunda curiosidade curiosa, né? A ilha de São Vicente era conhecida pelo nome de Goiarró, a Ilha dos Fornecimentos, em hebraico, sabe? Em hebraico. A terceira curiosidade curiosa é que São Vicente tem em seu território a praia de Itaquitanduva, uma praia ainda bastante bonita e preservada. É, isso mesmo. E a praia de Itaquitanduva, ou Quitanduva, fica numa reserva onde é o Parque Estadual
Xixová Japuí, onde é bem difícil de chegar, viu, ô Pires? É, muito bela, muito formosa, viu? E a quarta curiosidade curiosa é que em São Vicente tem um morro onde o pessoal salta de asa delta. Isso mesmo, um morro com 180 metros de altura. A quinta curiosidade curiosa é que neste lugar também dá para fazer um passeio de teleférico, subindo da praia de Tararé até o morro da Asa Delta. Um passeio muito bonito, muito hermoso. E a sexta curiosidade é um lugar muito bacana, onde tem a Biquinha. Foi por ali que a partir de 1555 o padre José de Anchieta dava aulas de catecismo aos indígenas e ensinava português também. Muito interessante, muito interessante. Sim, Piras, muito interessante mesmo. E a sétima das nossas curiosidades curiosas é que São Vicente sofreu um grande desastre natural em 1542. Foi nesse ano que o mar invadiu as ruas, engoliu a praia e destruiu a igreja matriz, a casa do conselho, a cadeia, os estaleiros, o pelourinho e várias outras casas. Depois disso, tiveram que reconstruir tudo, só que desta vez um pouco mais longe do mar, porque eles não eram bobos nem nada. Então você fala para nós a oitava curiosidade curiosa, sim? Vou falar, Pires, vou falar. É sobre um dos cartões postais de São Vicente, a Ponte Pêncil. A Ponte Pêncil de São Vicente foi a primeira ponte suspensa do país, construída em 1914. Mas não era uma ponte para passar gente. Ela foi feita para uma tubulação que levava o esgoto de Santos e São Vicente para ser despejado no Oceano Atlântico, a partir da ponta de Itaipu, onde hoje é a Praia Grande. E como era difícil de ir para São Vicente, para a região de Praia Grande, a ponte acabou sendo usada também pelos moradores. Muito interessante, muito interessante. Sim, Pires, é verdade, Pires, muito interessante mesmo. E a nona curiosidade curiosa é que pertinho da ponte tem uma doceria numa casa que já tem uns 100 anos, mais ou menos, sabe? Chama Casa das Bananadas e é bem tradicional. A gente foi até lá, tem uma bonita vista e, é claro, tem um monte de doces muito gostosos. Sim, muito gostosos, muito saborosos, muito deliciosos mesmo. Sim, dá uma olhada nesses doces todos aqui, ó. E por último, mas não menos importante, foi em São Vicente que apareceu a primeira lenda do Brasil Colônia. Isso mesmo, do Brasil Colônia. Essa aí é a curiosidade que eu acho mais curiosa. Verdade, Pires. É a lenda do Ipupiara, que em Tupi-Guarani quer dizer demônio das águas. O Ipupiara era um monstro que assustava os moradores. Uma vez, uma índia viu o Ipupiara e pediu socorro a um capitão, chamado Baltazar Ferreira. Isso em 1564. E o Baltazar Ferreira então matou um monstro com sua espada e levou ele até a praça da cidade, mostrando para todo mundo aquele ser estranho que tinha 3,5 metros de altura, braços longos, pés de barbatanas, corpo coberto de pelos e focinho com bigode. Sim, mira os desenhos que achamos lá em São Vicente do Ipupiara. Isso mesmo, viu, Pires? Mas, infelizmente, um incêndio destruiu a estátua em 2016. Ninguém sabe até hoje como a estátua pegou fogo, mas dizem que foi um incêndio criminoso. E a gente foi até lá ver onde a estátua ficava, sabe? Muito triste, muito triste. Quem sabe um dia não fazem a estátua de novo, não é, Piras? Pois é, Pires, seria muito bacana mesmo, viu? Então, pessoal, estas foram as curiosidades curiosas de São Vicente. Agora volta para você aí, ó Basílio. Obrigado, Pires, obrigado, Piras, pelas curiosidades curiosas. Então, piratinhas, esta foi a história da fundação de São Vicente. Se você gostou, dá uma curtida aí e se inscreve no nosso canal. O canal do Pires e do Piras, o canal dos piratas. Tchau, piratinhas. Hasta luego, piratinhas. E logo a gente vai ter mais histórias muito bacanas sobre a história do Brasil.